Isso tudo segundo o Bhagavad Gita. Porque nos outros modos, a gente não experimenta o pré-requisito da felicidade. E qual é o pré-requisito da felicidade? É a paz interior. Krishna diz no Bhagavad Gita, Nasti buddhir ayuktasya nachayutasya bhavana nata bhavayata shantir. Essa palavra é conhecida. Aí Krishna pergunta, Ashantasya kutaksukam. Ou seja, ele diz, uma pessoa que ayukta, que não está yukta nessa frequência, yukta é conexão. A palavra yoga vem dessa mesma raiz verbal, né? Então, quem não consegue atingir essa frequência da bondade, não pode buddhir, não pode ter uma inteligência, ou melhor, um poder de discriminar, ou, essa palavra já ficou meio complicada, discernir, melhorar, né? Não tem um poder de discernimento, assim, amplo, não consegue, né? Assim, resolver os dilemas da sua vida, porque não está nessa frequência. A paixão, os interesses são tão fortes que ela sempre tende a aceitar tudo que seja assim favorável ao seu desfrute pessoal. Então, essa inteligência buddhi, que é uma inteligência pura, espiritual, esse discernimento não acontece. E nachabhavayata. E quando o discernimento não existe, a pessoa não consegue controlar a mente dela. A mente dela fica muito forte, né? Muito exigente, e o tempo todo vai arrastá-la para lá e para cá. E nachabhavayata shanti. E se sua mente não estiver tranquila, ela não vai experimentar shanti, a paz interior. Lógico, a mente agitada, querendo, não está satisfeita, né? Quer, nunca está satisfeita. Inclusive, no final do Bhagavad Gita, Krishna diz que em consciência material não há chance de felicidade. Por quê? Ou você se lamenta por algo que você já teve, mas você perdeu, ou você deseja algo que você ainda não obteve, mas nunca está bom, está sempre ruim, sempre falta alguma coisa, né? O modo inferior leva para a lamentação, o modo da paixão leva ao desejo, e o modo da bondade para chantar. Você está sempre feliz. Por quê? Porque a mente fica calma. Quando a mente está calma, tudo se acalma. Se a mente não se acalma, nada se acalma. E a mente só vai se acalmar nessa frequência, bondade, sattva-guna. Então, recapitulando, sem atingir essa frequência, buddhi, a inteligência, o poder de discernir corretamente não vai existir. Sem esse poder, a mente vai estar descontrolada. Com a mente descontrolada, ashanti, não estaremos em paz, né? E a última linha do verso, Krishna diz, ashantasya kutatsukam, sukha, felicidade. E sem paz, como pode haver felicidade? Uma boa pergunta, né? Sem paz, como pode? Não é tão simples a felicidade como a gente pensa, né? A gente não tem ideia do que significa realmente essa felicidade. É algo muito profundo, é um estado de consciência muito elevado. Tem uma passagem que o nosso mestre conta de uma pessoa que ouviu falar sobre a cana-de-açúcar, que ela era muito doce, uma doçura incomparável. Ele ficou muito interessado, né, em provar a doçura da cana-de-açúcar. Aí ele perguntou, como é que é essa cana-de-açúcar? A pessoa descreveu, é como um bambu, né? Parecido com um bambu e tal. Ah, tá bom. Ele passou a vida inteira mascando todos os bambus que ele encontrava na frente, mas nunca sentiu o sabor da cana-de-açúcar. Então a felicidade, a gente não tem uma ideia do que ela seja. A gente fica mascando os bambus, né? de uma vida social ilusória, de uma ilusão e verdadeira felicidade. A gente confunde felicidade como uma satisfação momentânea dos prazeres, dos desejos sensoriais, né?
o meu sentido, a visão encontrou, sei lá, uma paisagem, algo belo, o ouvido, né, uma coisa agradável, ou sei lá, a língua, um paladar, etc. O etc é o pior dele, né? Ou seja, a gente acha que isso é felicidade, né? Mas o Bhagavad Gita também fala de Risansparshaja Bhoga, Dukkha Yonaya Evate, Adi Antavanti. Adi, começo, Antavanti, fim. Aquilo que tem um começo e um fim, ele diz que a Dukkha Yonaya é uma fonte de ansiedade, né? Então, Nateshura Mate Buddha, uma pessoa iluminada, Buddhi, a mesma palavra que eu citei, inteligente, com esse poder de discernir, Nateshura Mate, não quer esse rama, esse prazer que começa e acaba e não resolve. Ele quer um prazer assim permanente. Atingir o estado de prazer que, independentemente das coisas externas, ele não vai se abalar. Se hoje está frio, se amanhã está calor, se alguém falou bem de mim, se alguém falou mal, esse mundo não dá para mudar. Isso vai acontecer sempre, né? E a gente tem que aprender a tolerar. Como inverno, verão, felicidade e sofrimento, isso não tem como a gente evitar. Gastar toda a nossa energia tentando mudar isso não é inteligente. É melhor gastar energia para desenvolver um mecanismo para a gente não se identificar com nada disso. E permanecer sempre satisfeito, né? Sempre feliz. Então essa bondade, essa frequência que nós falamos, esse guna, esse modo da bondade, é a meta assim, de qualquer verdadeiro espiritualista, quer seja um budista, um cristão, um espírita, um hindu, um praticante de yoga, ou pelo menos deveria ser a meta, porque chegando nesse estágio, todos os problemas estão resolvidos. Nós nos tornaremos pessoas amorosas, pessoas cuidadosas, né? Que vão entrar no mundo dos outros com muito cuidado, muito respeito, né? Pessoas confiáveis, né? Que têm relacionamentos saudáveis. Isso se torna natural para uma pessoa no modo da bondade. Por falar em natural, eu já dei esse exemplo, eles assistiram algumas palestras minhas, mas eu vou repetir porque eu achei muito bom. É novo, o exemplo foi agora, quando eu peguei o avião para cá, né? Aconteceu uma situação no avião que eu achei muito boa, que é o seguinte: depois do avião decolar, quando as portas se fecham da aeronave, aí o comissário vai lá e fala: olha, agora desliga o celular, né? Desliga todos os aparelhos que o avião vai decolar. E não pode, né? Legal. Você desliga tudo, desliga o celular, aí o avião decola, depois de um tempo, aí o avião já decolou, aí o comissário pega o microfone e fala: agora tudo bem, pode ligar o celular, porém, no modo avião, né? De novo a palavra modo, né? Porque no modo avião, o mecanismo ali da aeronave não há interferência, né? Não interfere. E a palavra interfere é interessante, né? Porque interfere, né? Não fere internamente, né? Está tanto frio assim? Está nada. Então, de novo, voltando ao ponto, né? Se a gente liga o celular no modo avião, não interfere o mecanismo. O voo vai bem, né? Se você ligar o celular no modo não avião, no modo da paixão, o voo vai ser todo conturbado, e problemas, né? E se você ligar o celular no modo da ignorância, o avião vai cair, né? No modo tamba, né? Não vai rolar a vida espiritual. Então, a vida espiritual mesmo só acontece no modo avião, que é o modo da bondade. Os outros modos não acontecem. Acontece um pouquinho, desacontece outro pouquinho. Você pega um dia legal, depois um dia ruim. Isso não é vida espiritual. A vida espiritual né? A gente sabe que é uma das qualidades mais importantes que se espera de um espiritualista é o equilíbrio, né? Alguém que, né? Independentemente da situação externa, ele está lá. Essa estabilidade. Isso é um sinal mesmo de progresso, né? Espiritual. Então, o Bhagavad Gita fala muito sobre esse tema, fala
como eu disse, né? São vários temas, todos muito interessantes, mas quando no capítulo 14, são 18 capítulos, Krishna vai começar a falar dos modos da natureza, ele inclusive, no capítulo 12, ele falou sobre Bhakti Yoga, que a gente considera o estágio mais elevado, o yoga do amor devocional, né? Krishna deixa claro isso. Yoginama Pisarvisham Madgatena Antaratmana, que é o estágio mais elevado. Ainda assim, depois de falar disso, ele fala, agora eu vou falar sobre os modos da natureza. Esse assunto é o mais importante de todos. Porque mesmo para quem tenta praticar espiritualidade, ele tem que lidar com isso o tempo todo. Por isso eu disse no início, que essa batalha que ocorreu há 5.000 anos, que aparentemente não tem nada a ver com a gente, tem. Porque é a batalha dessas influências que querem nos incomodar, né? Querem nos tirar do nosso foco. E isso é tão interessante que também no capítulo 3, outro tema muito importante, Karma Yoga, a gente entender o nosso karma, entender a nossa natureza, porque karma também é natureza. Você traz uma bagagem de outras vidas, né? Que é o karma, e essa bagagem faz você agir de uma determinada maneira, te produz uma natureza, uma tendência a agir, né? Você tem que, de alguma forma, lidar com isso, de uma forma positiva, fazer um bom uso de um mau negócio, do karma, né? Então, quando Krishna explica isso, Arjuna, o guerreiro e discípulo, faz uma pergunta muito boa. Ou seja, ele pergunta, o que impede uma pessoa a agir contra seu próprio interesse? Imagine alguém que já se propõe a ter vida espiritual, a ter uma vida íntegra, a seguir certos princípios, e às vezes ele não consegue, né? Uma pergunta super atual, porque mais ou menos ele pergunta, o que é que sabota o espiritualista? Né? O que é que sabota? Né? E Krishna fala exatamente isso. Kama Esha, Kroda Esha, Raja Guna, paixão, que se transforma em Kroda, que faz a pessoa descer para a ignorância. Kroda é ira, porque da paixão, quando você não consegue, você fica irado. Né? Então, o inimigo da vida espiritual é essa paixão, é alimentar excessivamente, né, o ego, o interesse pessoal, e uma pessoa assim, ela se torna uma pessoa de difícil relacionamento. Qualquer pessoa que tenha dificuldade de relacionamento pode observar, é porque ela está tão focada no interesse dela que ela não tem muita coisa para dar, né? É demais, tem que ser do jeito dela, para ela, e ela não consegue ser sempre amorosa, ser sempre compreensível, ser sempre tolerante, não é verdade? Porque é ela em primeiro lugar e acabou, né? Então isso é a paixão e a ignorância. Na bondade não, porque na bondade você já está satisfeito, você já passou dessa fase de carência, então aí você pode pensar na outra fase, que são, né, esses relacionamentos e uma série de assim, desdobramento, como eu disse, que é natural. E como é que a gente chega nesse modo da bondade, nesse modo avião, né? O Bhagavad Gita é cheio de instruções. Mas, basicamente, a característica principal do modo da bondade é o desejo por conhecimento. Conhecimento. A pessoa quer compreender. Ela quer conhecimento. Jnana, Vijnana. Jnana significa o conhecimento teórico e Vijnana significa a prática. Mas ambos são muito importantes. Eu, na minha, assim, algumas décadas já, né, de vida dentro de uma instituição cheia de pessoas, eu já vi muita gente muito bom para querer praticar, querer ajudar, querer fazer, mas sem conhecimento também não dá certo. Né? E também pessoas que só querem o conhecimento e na hora da prática também não tem atitude. Então essas duas coisas são muito importantes. Jnana, a compreensão teórica, o estudo, né? Esse que nós chamamos de Shravana, que é ouvir, absorver. Ler também é ouvir, né? Buscar mesmo o conhecimento.
porque isso é uma espécie de austeridade, não que não seja agradável, mas é um sacrifício. A gente podia fazer qualquer coisa, vocês poderiam fazer qualquer coisa, né? Mas vieram aqui ouvir, né? Então é um sacrifício. Inclusive Krishna fala no final do Bhagavad Gita que aquele que estuda essa conversa sagrada pratica o sacrifício da inteligência, né? E a inteligência se torna assim espiritual. O discernimento realmente se torna perfeito, né?